Eu quero ler alguns capítulos, ou melhor, 2 capítulos de 2 livros distintos, uma leitura um pouco extensiva, mas necessária para entendermos aquilo que Deus ele tem para nós. Primeiro estaremos lendo Deuteronômio capítulo de número 14, ou melhor 34, Deuteronômio capítulo de número 34, o verso de número 7 está escrito assim, Deuteronômio capítulo de número 34, verso 7, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o seu vigor. Mesmo capítulo, verso de número 9, está escrito, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés o impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram com o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 1 do livro de Josué. Está escrito assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Queridos, uma leitura um pouco extensiva para entendermos algumas verdades bíblicas para esta noite. Haja vista que o texto ora lido, ele traz-nos algumas revelações e algumas características de pessoas que Deus escolhe. O primeiro texto que nós lemos, verbalizamos no capítulo de número 34 do livro de Deuteronômio, está dizendo agora que um homem, está fazendo menção que um homem é morto. E o texto vai continuar dizendo que esse homem morre com a idade de 120 anos. E mesmo morto, seu semblante não é de um morto. A sua aparência não é de alguém que havia morrido. A Bíblia vai dizer que mesmo morto, com 120 anos, não lhe abateu o seu vigor. Os seus olhos não se escureceram, o seu vigor mesmo morto não se abateu. Aí o mesmo texto vai continuar a dizer a história deste homem. Nós vamos entender que este homem tinha um servidor, este homem tinha um confidencial, um amigo, se eu posso assim dizer. Este homem tinha alguém que caminhava com ele. Este homem que agora havia morrido, ele havia deixado um legado, uma história, algo registrado. E agora Deus, depois que este homem morre, ele vai virar para este seu sucessor, este seu companheiro, este que o assistia, e vai dizer: olha aqui, o meu servo é morto. E ele vai dizer: olha, Josué, filho de Num, eu sei que você está cheio do Espírito Santo e de sabedoria,
porque o meu servo que agora é morto, quando em vida, ele colocou a mão sobre ti, e esta unção foi passada e transmitida a ti. É interessante este texto, e não há como falarmos destas verdades sem antes tentarmos entender quem era este homem, porque é notório olharmos para o texto e vermos que esse homem não era um homem qualquer, porque o homem estava morto e o seu vigor não havia sido abatido. O homem já estava morto e os seus olhos não se escureceram. Que homem é este? Este nome, ou este homem tem um nome. Seu nome era Moisés. No domingo passado eu preguei sobre este homem. No domingo passado eu relatei rapidamente a sua história. Você que não participou, eu quero te relembrar quem era este homem. A Bíblia diz que havia alguém reinando na época que este homem nasceu. Ele já nasce diante de uma sentença de morte, porque o decreto que vaticinava naquela época era que todas as crianças do sexo masculino que nascessem deveria ser morta ao seu nascimento, porque o povo de Israel estava crescendo, e os filisteus temiam que este povo crescesse e ultrapassasse o seu exército. Então esse homem, ele já vem em uma época que ele não poderia viver, deveria ser morto ao seu nascimento. Porém a Bíblia vai nos dizer que esse homem é poupado, porque duas parteiras temem ao Senhor, e este homem nasce. A sua mãe Joquebede esconde ele pela sua bela aparência. 3 meses ele é escondido, porém eles percebem que ele tomaria o ciclo natural da vida, correria para lá e para cá. Rapidamente Faraó saberia quem era ele, pegaria ele, mataria os pais. Então a sua mãe, seu pai vai ter um pensamento, e vão colocar esta criança em um lugar específico do rio Nilo, aonde as filhas de Faraó desciam para se banhar. Quando elas descem, era natural isso acontecer, mas naquele dia havia uma criança ali que era uma promessa de Deus, para libertar 2.730.000 pessoas aproximadamente, da escravidão que estavam vivendo em Israel. Esta criança, ela começa a chorar, aquelas mulheres pegam a criança, começa a crescer aquela criança no palácio. Ela é educada em toda a ciência e cultura do Egito naquela época. Essa criança começa a crescer, começa a entender de muitas coisas que estavam ali naquele palácio. Um dia essa criança, ela vai contemplar uma briga, vai apartar a briga, vai matar um egípcio, enterrar na areia. Só para você entender o que eu quero pregar nesta noite. A Bíblia diz que então esta criança, que agora já é um homem, o seu nome é Moisés, porque das águas ele foi tirado, e por isso deram-lhe o nome. Ele agora vai fugir para o deserto de Midian. No deserto de Midian ele começa a peregrinar no deserto. A Bíblia vai dizer que ele vai tirar água para as filhas de Jetro, e ele vai dar o sustento dos animais, das mulheres e também do lar de Jetro. Jetro vai consistir no seu coração, porque os pastores queriam impedir as suas filhas de retirar água, mas este homem, ele aparece na história daquelas mulheres, retira a água para o sustento daquelas mulheres, e a Bíblia vai dizer que Jetro então convida para ele comer pão em sua casa. A Bíblia diz que ele consiste, mas ele vai, indo até a casa deste homem. A Bíblia vai dizer que aquele homem oferece Zípora para ser a sua esposa. Ele começa a peregrinar no deserto de Midian. No deserto ele vai ter 2 filhos, Gerson e Eliezer.
A Bíblia diz que no capítulo de número 3 do livro do Êxodo, ele está peregrinando no deserto, e ele vai avistar uma sarça que ardia em fogo, mas o fogo não tinha poder contra aquela sarça. Ele vai ver que feito era aquele, e quando ele olha para aquele lugar em uma forma teofânica, o anjo do Senhor aparece, começa a dialogar com ele, e ali começa a sua história. A Bíblia diz que ele começa a se destacar em meio ao seu povo, porque havia uma promessa de Deus sobre a sua vida. Ele começa a caminhar, ele começa a andar, ele começa a entrar naquilo que era a vontade de Deus, e Deus começa a revelar alguns segredos a este homem, e Deus vai dizer: eu preciso que você liberte o meu povo. Eu já preparei uma terra, na verdade a terra mana leite e mel, mas tem gigante lá também, mas eu quero libertar este povo e levar este povo até esta terra. A Bíblia diz que então este Moisés, ele vai ouvir este decreto de Deus, e ele vai fazer com que este povo caminhasse com ele, andasse com ele, para chegar até esta tão terra sonhada, ou esta terra tão sonhada. Porém a Bíblia vai dizer que durante o período de 40 anos, este Moisés está dando volta no deserto, está caminhando com esta multidão no deserto, está andando para lá e para cá, por causa da desobediência do povo, por causa da maldade servil de coração do povo. Porém a Bíblia vai nos dizer agora no livro de Deuteronômio, que esse mesmo Moisés, ele não consegue caminhar, levar o povo a esta terra. Porém a Bíblia vai dizer que este mesmo Moisés, ele conseguiu instruir alguém, ele conseguiu ensinar alguém, ele conseguiu mostrar o caminho, a diretriz, como fazer para alguém. O nome deste alguém era Josué. A Bíblia vai dizer que este Moisés agora é morto, mas a promessa de Deus, ela não morre. Eu estou pregando para alguém aqui, e eu quero dar aqui um parênteses, colocar um parênteses nesta revelação, para te dizer que na verdade Moisés morreu, mas a promessa estava viva. E eu quero pregar e profetizar para alguém: alguém pode até ter morrido, mas a promessa permanece viva. Oh! A promessa estava viva. Moisés havia morrido, e Deuteronômio capítulo de número 34 vai dizer que não se levantou profeta semelhante a Moisés, com quem Deus falasse face a face. Mas ele morre, ele não consegue levar o povo até esta terra. Porém o capítulo de número 1 do livro de Josué, a Bíblia vai dizer: olha, ele morreu, a história dele vai ficar até aqui. E agora eu estou te levantando para você dar continuidade a algo que eu já tinha prometido a Moisés, o meu servo. Deus estava dizendo: ele na verdade morreu, mas a minha promessa está viva. Deus estava querendo dizer para o povo: ele na verdade morreu, mas a minha palavra, ela não volta sem antes cumprir com aquilo que ela foi designada. Josué, eu estou te levantando, Josué, para dar sequência à libertação deste povo até a terra que eu jurei aos teus pais. Oh, é lindo isso aqui. Porque o povo havia ficado 40 anos ali na terra, por causa da desobediência.
E agora a responsabilidade de conduzir esse povo estava sobre Josué. Só que percebam no texto, Deus está fazendo menção de um homem que não era qualquer homem. Porque você liderar ou assumir a liderança de qualquer coisa, quando o seu sucessor sai mal, é muito fácil. Porque tudo que você fizer e fizer bem e der certo, o povo vai ficar alegre com as suas iniciativas, com as suas decisões, com a sua liderança. Mas você suceder alguém que está bem é difícil. E a missão de Josué não era das mais fáceis. Porque Deus estava falando com ele, mas Deus estava dizendo: olha que Moisés morreu, mas o homem era tão bom, tão bom, tão bom, que os seus olhos não se escureceram, o seu vigor não se abateu, e em toda Israel não se levantou um profeta semelhante a Moisés, a quem Deus tenha falado face a face. Olha o peso da palavra que estava sobre Josué. Só que eu acho lindo que Deus ele vai dizer: meu servo Moisés é morto. Josué, dispõe-te. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Josué poderia bater o pé e dizer: eu não vou. Escolhe outro. Eu não posso. Escolhe outro. Eu não faço. Mande outro. Deus ele vai dizer: dispõe-te, a oportunidade é sua, a vontade é sua. Se você quiser, eu já preparei um lugar para vocês, e aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés, eu estou vaticinando que será seus por herança. Mas Deus ele nunca vai nos obrigar a fazer nada. Ele sempre vai usar a educação, a ética, e vai dizer: se você quiser, eu quero. Se você for, eu vou. Se você alamancho que vá céu. Dispõe-te. Talvez alguém iria dizer: se agora acabou, cadê a promessa? Moisés morreu. Cadê a promessa? Cadê a terra que nós andamos? Quem sabe os mais velhos, que quem sabe perderam filhos, perderam famílias, até chegar à liderança de Josué, vai dizer: mas cadê a terra? Cadê o Deus que falou? Aí Deus vai dizer: meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. No versículo de número 2 do capítulo 1 do livro de Josué, a missão de Josué não era das mais fáceis, porque quando ele assume o povo, a primeira barreira que ele encontra é o Jordão. E agora Deus estava dizendo: passe o Jordão. Porque depois que você olha como que Deus trabalha, passe primeiro o Jordão, porque depois que você passar o Jordão, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu já tenho vos dado.
Tem gente que primeiro quer receber a bênção para depois agradecer por ela. Primeiro me dá a bênção e depois eu faço qualquer coisa. E Deus está dizendo: primeiro você vai dispor. Se você quiser, você vai dispor e vai ver a bênção. Dispõe-te, passa primeiro os obstáculos. Depois que você passar, depois que eu ver, depois que eu contemplar que você está querendo mesmo, eu já tenho preparado uma terra para vocês. No versículo de número 3, Deus estava querendo abrir o leque para Josué, dizendo: Josué, nunca será com a sua força. Deus estava querendo abrir o leque e dizer: Josué, nunca será por causa da tua inteligência. Eu já preparei o lugar. Eu só preciso de alguém que se disponha a ir. Deus está falando com alguém nesta noite. Ele já até preparou, mas Ele precisa que você se disponha a fazer. Oh glória, eu sinto Deus aqui. Eu sinto a presença gostosa dEle aqui. Nunca será com a nossa força, sempre será com a força motivadora que vem de Deus. Lembra daqueles anúncios de Paulo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí Deus vai dizer, versículo 4: desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém, olha o que, isso aqui é lindo, irmãos, olha o que Deus estava dizendo: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Só que Deus só vai dizer isso aqui, Diácono Nascimento, depois que Josué dispõe. Porque é muito fácil eu ir depois que a cartilha está aberta. Outro dia eu estava conversando isso com o irmão Wesley, e nós estávamos falando que o mal das igrejas universal, eu estou falando igreja universal, todas as igrejas da terra, eu não vou dizer todas porque há muitas exceções, mas a grande maioria hoje não discipula o seu povo. Aí o crente vem, quando o pregador de fora vem e prega aquele sermão dizendo: vem para o evangelho, você vai ser feliz, a porta vai se abrir, o carro vai chegar, a casa vai chegar, aquele evangelho que só vai te dar aqui na terra. Aí quando as lutas começam a bater, esse mesmo crente que ouviu todas essas verdades, ele vai embora, porque ele diz: olha, eu fui para o evangelho, o negócio veio de melhorar, só piorou. Que evangelho é esse? Não, Deus não trabalha assim. Deus primeiro diz: se você estiver disposto. Deus primeiro ele diz: se você for, eu vou, estou contigo, fechou.
Depois que Josué dispõe aí Deus vai dizer: não preocupa com mais nada agora, Josué, porque ninguém poderá te resistir todos os teus dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e não vou te desamparar. Aí eu te faço uma pergunta: sabe por que você está achando que não vai conseguir? Sabe por que você está achando que não vai dar certo? Sabe por que você acha muitas vezes que dá certo para todo mundo e não dá para mim? É porque ainda você não conseguiu se desprender e se dispor naquilo que é a vontade do Eterno. Porque sem sombra de dúvida, quando você se dispõe à presença do Eterno, há uma promessa de Deus sobre a tua vida, que Ele não vai te deixar, e de maneira alguma Ele vai te desamparar. Eu me lembro daquilo que Davi, ele vai dizer: eu sou velho, mas já fui novo, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Há uma proteção de Deus sobre a tua vida, sobre os teus, sobre a tua casa. Parece brincadeira isso aqui que eu vou dizer, já virou até jargão, mas o Espírito manda eu dizer isso aqui para alguém. Nós estamos diante a pandemia, uma das piores que já houve, se eu assim posso dizer. Mas que dia que faltou alimento na sua casa, que dia que faltou alguma coisa para você. Você pode até não ter tido o que você queria ter, mas o básico Deus não deixou faltar, porque é uma providência de Deus que te envolve. Há uma há um cuidado de Deus que te envolve. Deus vai dizer: olha, Josué, para te animar, assim como eu fui com Moisés, e todos os benefícios que eu usei para com Moisés, agora que você se dispôs, eu vou me revelar a ti, eu também serei contigo. Eu não poderia te dizer antes, Josué, porque talvez eu não saberia a sua disponibilidade em querer fazer. A primeira coisa que eu te lancei à sua frente foi o desafio de atravessar o Jordão, e eu falei: eu vou pôr isso aqui é pensamento meu, eu vou pôr esse Jordão na sua frente. Se você se dispor a atravessar ele com todo este povo, então eu vou te revelar o meu segredo, porque eu não vou te deixar. Eu estou pregando para alguém que Deus está dizendo: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, porque você já deu o primeiro passo, você acreditou, e tudo aquilo que eu te prometi, eu realizarei, diz o Senhor. Jaco Nascimento disse aqui que a força que derrubou o gigante não era a força dos braços de Davi, porque nós não vencemos as nossas lutas com a nossa força, mas com a força do Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma guerra. É interessante, Jaco Nascimento, que todos chamavam o gigante de gigante,
O único que não chamou de gigante foi Davi. Porque todos olhavam para ele e temiam o seu tamanho, a sua estatura, a sua agilidade, os seus amparados. Mas Davi, quando chegou, ele disse: quem é esse filisteu que afronta o exército de Israel? Para aqueles que não tinham visão, ele era gigante, mas para Davi ele era apenas um filisteu. Deixa eu te dizer aqui, deixa eu profetizar para alguém nesta noite: não é a tua força que, meu pai, não é a tua força que você vai conseguir, mas é pela força e o braço forte daquele que nunca perdeu uma guerra. Deixa eu andar, e eu estou terminando. Aí o versículo de número 6, o Senhor vai virar novamente e vai dizer: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Estar na vontade de Deus, cumprindo com a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos, não quer dizer que nós seremos iníbeis de passar por privações, por dificuldades, por guerras, por pelejas. Deus já sabia que não seria fácil, por isso ele estava dizendo: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Mesmo Deus dizendo: aonde colocarem a planta dos teus pés eu já estou te dando, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus vai virar e dizer: Josué, esforça-te. Não é fácil. Não é porque Deus está do nosso lado, que nós fazemos tudo aquilo que agrada a Deus, que as provas ela não vai bater. A Bíblia diz que o sol ele nasce para todos, assim como vem para o ímpio, vem para nós também. Mas a diferença é com quem nós estamos guerreando as nossas guerras. O Senhor estava dizendo: Josué, esforça-te e seja corajoso, porque a promessa que eu fiz aos vossos pais, eu irei cumprir. Eu vou bem calminho para te dizer que em meio ao evangelho muitas vezes vai precisar do seu esforço e da sua coragem. Eu sei que eu estou pregando para alguém que já até pensou em desistir. O Espírito de Deus está me revelando isso aqui agora. Eu estou pregando para alguém que já até pensou em parar por causa das pancadas que levou na vida. Eu tenho convicção que eu estou pregando para alguém que já pensou em entregar tudo, em parar, em desanimar, mas Jesus ele te colocou aí e me colocou aqui para mim te dizer: esforça-te, tenha bom ânimo. O caminho não é parar, porque maior é aquilo que ele já tem preparado para você. Eu vou falar igual os pregadores: você perdeu de dar um glória aí em sua casa. Ei, firme no Senhor, você vencerá os obstáculos e as adversidades que porventura surgirem no meio do seu caminho.
Eu não sei se você já parou para olhar este texto, mas o Senhor no versículo 6 vai dizer: esforça-te, Josué, e tenha bom ânimo, e seja corajoso. No versículo 7, o Senhor vai dizer: tão somente ser forte e muito corajoso. Aí o versículo 8, o Senhor vai dizer: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Aí o verso 9, o Senhor vai dizer: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou contigo por onde quer que tu andares. Aí eu te pergunto, o porquê do medo? O porquê do não querer fazer? O porquê de não vai dar certo? O porquê de estar desanimado? O Senhor está dizendo no verso de número 9: eu te mandei ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque eu, Senhor, sou contigo. Ei, se Deus Ele é contigo, você não vai precisar temer. Deus já estava abreviando a Josué o que aconteceria, porque passar o Jordão não foi uma tarefa muito difícil, mas vencer as muralhas de Jericó, que nenhum armamento daquela época tinha potência suficiente para atravessar aquelas muralhas, não era uma matéria muito fácil. Então Deus já estava injetando, o Senhor já estava injetando uma injeção de ânimo antes em Josué, dizendo: olha, esforça-te, tenha bom ânimo, não desanime em meio à sua caminhada, não dê ouvido ao que as pessoas falam ao teu respeito, fixe em mim, olhe para mim, caminhe comigo, seja forte, seja forte, seja forte. Seja forte, porque assim como São Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo de número 8, nós somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Seja forte. Seja forte, não desanime. Eu encerro aqui,